Entendi sua lei e ainda tem coisas que eu não sei, mas vou seguir e encontrar porto seguro para ancorar. Eu sei que puro eu devo ser, sua bondade vai me salvar, na lealdade vão me manter. Melhor aventura é andar com você. Eu vou seguir para o lago marchar. Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. O mais que tem. Bom dia, Cuiabá, bom dia, Mato Grosso, bom dia, mundo. Meu nome é Orivaldo Azevedo e esse é o nosso Conectados 7 News, tá? Canal de notícias que conta com a colaboração do Fish News, do Roberto Vieira. E aí nós republicamos também o Fish News, tá? Vai lá no site Fish News hoje. Tem muita notícia interessante, né? Cuiabá hoje tá calorzinho, né? Hoje a mínima de Cuiabá vai ser 27 graus, tá? E a máxima hoje de 36 graus. Quando a gente fala assim, ó, gente, 36 graus, você pode contar, né? Que é 37, 38, 39, tá? Então Cuiabá vai ser quente hoje. Nesse momento aqui em Cuiabá está fazendo 27 graus, tá? A maioria do tempo está nublado. É expectativa de céu parcialmente ensolarado. A máxima será de 36 graus hoje, tá? Sensação térmica de 27 nesse momento. O vento está 15 km por hora. Umidade relativa do ar em 83%, tá? Mas durante o dia vai até 16% a umidade relativa do ar em Cuiabá. Então Cuiabá hoje vai ser quentinha, né? Aqui em Cuiabá as coisas acontecem muito rápido, né? Eu não sei na sua cidade, mas aqui tudo acontece assim muito rápido, tá? Então a qualidade da maioria do tempo nublado hoje está de 31%, né? Vai ser a média da qualidade da umidade, tá? 15 km por hora, já disse, né? Umidade de 83%. A umidade de 83%, a qualidade, né, do ar está 31%, mas a umidade vai estar em 83%. A sensação térmica agora é de 27 graus, tá? Visibilidade 10 km, índice 0 de UV, pressão 1011 MB. E é isso aí, tá? Cuiabá hoje. Um abraço para o pessoal de Água Fria, Chapada dos Guimarães, né? O pessoal aí de Nossa Senhora do Livramento, um abraço para todo mundo de Nossa Senhora do Livramento, um abraço para Campo Verde, Jaciara, Parão de Melgaço, Poconé, Cáceres, Tangará da Serra, Barra do Bugres, um beijo pro pessoal do Barra do Bugres, Jangada, a cidade que tem os pastéis mais deliciosos aqui, do todo o Brasil, tá em Jangada, tá? Rosário Oeste, Diamantino, eu sempre quando passo em Jangada, eu como aqueles pastéis que parecem uma pizza, tá? Que tão deliciosos que é, por isso que eu sou gordinho assim, tá bom? Água Fria, Campo Verde, Jaciara, Rondonópolis, a cidade que tem as mulheres mais bonitas do Mato Grosso, é Rondonópolis, Taiamã, Porto Jofre, Guaratinga, Alto Garças, Araguainha, Ribeirãozinho, Batovi, Vila Paredão, Novo São Joaquim, Primavera do Leste. Ô Primavera! Ô Primavera linda! A Primavera mora em Primavera do Leste. Ô povo lindo! Planalto da Serra, Paranatinga, Aldeia Água Quente, Onça Preta, Indígena Chavante, Trivelato, Sinop, Sapezal, Sorriso, Vera, Porto dos Gaúchos. Um beijo pro povo de Porto dos Gaúchos. Juara, Juína, epa, tem terra bonita, né? Lá no Tangará da Serra, eu já falei Tangará, né? Ô Tangará da Serra, ô povo lindo, o pessoal lá de Vila Bela da Santíssima Trindade, toda aquela região do Guaporé. Vila Bela da Santíssima Trindade tem cachoeiras, aquela região ali, ó, lindíssimas, tá? Lindíssimas cachoeiras, povo
bastante acolhedor, né? Lá tem a festa todo ano lá do povo de Vila Bela. Você vai encontrar aquelas ruínas. Vila Bela foi a primeira capital do estado de Mato Grosso, né? E tem história ali, né? Tem lá a história do rei Canjinjim, né? Do príncipe Canjinjim, o rei Canjinjim. Ali tem uma tradição cultural muito grande em Vila Bela da Santíssima Trindade. Povo, vocês precisam conhecer Mato Grosso. O povo de Mato Grosso precisa conhecer Mato Grosso, porque tem gente que fica na sua cidade e não sabe para conhecer o seu próprio estado. E você que está de fora, você está de outro estado, venha conhecer Mato Grosso. Mato Grosso tem uma tradição linda, né? Tem representantes de Mato Grosso agora lá em Nova York, tá? Dançando Siriri e Cururu. Representando a nossa tradição mato-grossense, cuiabana, do Siriri e Cururu, da beira do Rio São Gonçalo, do Rio Cuiabá, ali do bairro São Gonçalo. Um beijo para minha prima Domingas, né? Para todo esse povo que cuida da cultura mato-grossense, para esse povo que come peixe, esse povo que come farofa de banana, né? O povo que gosta da bananinha também. Eu amo bananinha, eu não consigo viver meu dia sem comer uma bananinha, gente. Você acredita? Eu tenho que comer bananinha todo dia. Eu tenho que comer farofa de banana todo dia, tá? E uma vez ou 2 vezes por semana eu como peixe. Eu sou peteiro, eu nasci no Porto aqui, tradicional do Porto. Sou peteiro, nasci perto ali do mercado do Porto aqui em Cuiabá, Mato Grosso. O Porto, que é um dos bairros mais antigos, talvez um dos bairros mais antigos de Cuiabá, né? Primeiro é São Gonçalo Beira Rio, né, gente? Foi ali que começa a história de Cuiabá, né? São Gonçalo Velho, né? Depois São Gonçalo Beira Rio, né? São Gonçalo, que é o santo violeiro, né? O santo do violão, o santo que conquistava as pessoas tocando um santo musical, né? Muito bem, Cuiabá, Mato Grosso, hoje, dia 4 de novembro, né? Que dia, né, gente? Parece que vai chover hoje, hein? Parece que nasceu assim uma carinha de chuva. Hoje, parabéns, sempre alerta, sempre alerta. Esse aqui é o Lobinho, né? O Lobinho é dos escoteiros, né? Você já foi escoteiro? Eu sou escoteiro até hoje. Você já foi escoteiro? Não foi? Então saiba um pouquinho da história dos escoteiros. Hoje é o aniversário de fundação da União dos Escoteiros do Brasil, a UEB. 101 anos. A UEB, que é a União dos Escoteiros do Brasil, está hoje completando 101 anos, nesse dia 4 de novembro de 2025, né? Hoje também é o dia da favela, o dia das comunidades do Brasil, né? Hoje é o dia do inventor, hoje é o dia do oficial da reserva R2, né? R/2, selva, é isso aí, senhores. E nos indicadores econômicos de hoje, nós temos de falar aí do dólar, né? O dólar está em queda, gente. O dólar está em queda, 0,42%. Um dólar está custando R$ 5,35. O euro também está em queda, de 0,47%. Um euro está custando R$ 6,17. Ibovespa também em queda. Aliás, pelo contrário, o Ibovespa está em alta, né? O Ibovespa está em alta de 0,61%. As pontuações do Ibovespa estão em 150.454 pontos, tá ok? Bitcoin em queda também, de 2,78%. Um Bitcoin está custando R$ 570.189,37 o Bitcoin. IPCA está em alta, continua em 0,48% desde setembro de 2025. A taxa Selic se mantém em alta de 15% desde o dia 18 de setembro de 2025, tá? A grama do ouro está custando R$ 689,88, tá? A grama do ouro está em queda, né? R$ 689,88. Né? Mas você tem ouro, né? Então você tem ouro, o ouro vai valorizar, sempre é o valor maior, né? Ajude o site, ajude aí o site Fishing News, tá? Você pode ajudar na chave Pix, ok? Chave Pix celular, tá bom? Coloca lá DDD 41 no 996460100 e em nome de Roberto Vieira Filho, tá ok? Vou repetir, DDD 41, ok? 41
964600100. Esse é a chave Pix do Fishing News, ok? E a nossa chave Pix, você pode aqui, ó, entrar nesse QR Code e manda sua ajuda aqui nesse QR Code, tá bom? Nesse QR Code aqui, em nome de Orivaldo Valdomiro de Azevedo também. E também você pode mandar lá no celular, 6599297 7170, que é o nosso, a nossa chave Pix, ok? Vamos às notícias de hoje? Vamos. Você sabia que lá no Uruguai reforça a fronteira de vigilância com o Brasil para não permitir que bandidos ali do Comando Vermelho, né, fujam do Brasil para ir parar lá no Uruguai. Então, o Uruguai reforçou a fronteira. Beleza, gente? Beleza. Isso é muito bom, né? Vai ser mais difícil aí esses caras aí tentarem chegar, né, naquela região ali, né, tentar fugir aí da polícia brasileira. E foi muito bom porque a partir de hoje o presidente do Senado, Alcolumbre, eu acho que se não me engano é Alcolumbre, né? Ele disse que deve ser instalada a CPI. Então a partir de hoje vai ter a CPI do crime organizado no Brasil. E a CPI do crime organizado tem 120 dias, né? CPI do crime, o Senado instala a CPI do crime organizado com um prazo de 120 dias para apurar a expansão do crime organizado e também para defenestrar, ajudar a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Polícia Estaduais, né? São os PMs dos estados, a acabar com o crime organizado, né? Fazer com que o crime organizado aí responda por tudo que está fazendo em relação ao povo brasileiro, ok? Então, gente, foi instalado aí a CPMI do crime organizado. Isso é bom porque aí vai acontecer o quê? Vai acontecer de um combate mais efetivo, né, das autoridades brasileiras contra o crime organizado. E aí vai se descobrir muitas safadezas que tem por trás do crime organizado. Quais são os políticos, quais são políticos que estão envolvidos com o crime organizado, qual senador, qual deputado estadual, né, ou federal, ou governador, ou sei lá quem, né, ou alguém lá da primeiro, segundo, terceiro escalão do governo federal que está envolvido, né, com o crime organizado. Então, será colocado aí os pingos nos is, né? Então a CPI aí tem 120 dias, tá, para trazer às claras toda essa situação do crime organizado no Brasil, né? E Lula decreta a lei, a GLO em Belém do Pará para a COP30. Então ele devia declarar a GLO no Rio de Janeiro, em todas as regiões do Brasil, onde o brasileiro, o povo de bem, o trabalhador, está sendo atacado pelo crime organizado, né? A GLO do Lula devia ser nos territórios do Brasil, onde o crime organizado está fazendo feio para o Brasil. E isso vai o quê? Vai a consequência para a COP30, Lula. COP30, se você tivesse feito isso desde há 2 anos atrás, quando você foi pedido, quando os governadores pediram para você fazer GLO no Brasil, para combater o crime organizado, hoje a COP30 estaria mais tranquila. Agora em novembro a COP30 estaria mais tranquila, Lula. É sempre questão, Lula, de pensar com o cérebro, entendeu? Sabe, Lula, o cérebro, essa coisa que nós temos aqui atrás da testa, chama-se cérebro. E aí a gente pensa com o cérebro. E aí você já pensa tendo uma visão para o futuro, entendeu? Se você fosse inteligente, Lula, você já tinha declarado o GLO desde aquela época lá, para não estar atrapalhando agora a COP30. Sabia que ficou muito feio tudo que aconteceu no Rio de Janeiro para a COP30? O mundo todo, onde eu falei com minha filha que mora no Canadá. Pai, aqui a notícia do Brasil é só sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Sabe? A morte lá. Todo mundo só fala disso aqui. Todo mundo tem, no Canadá, Lula, no Canadá, canadenses falando que o que se fala do Brasil
é só o que aconteceu no Rio de Janeiro, só o que fala do Brasil nos jornais aqui, internacional, entendeu, Lula? Se você tivesse tido a inteligência, Lula, se você realmente fosse inteligente, e há 2 anos atrás você tivesse ouvido o governador Castro, lá do Rio de Janeiro, pedindo ajuda para você, para subir as comunidades, as favelas, e ter defenestrado o crime organizado, o CV, né? E aqui em São Paulo, o PCC, você não estaria tendo dor de cabeça agora para a COP30, Lula, entendeu? Tudo isso é falta de estratégia, tudo isso é falta de olhar para o futuro, tudo isso é falta de um governante ser visionário, entendeu? Um governante, um bom governante, Lula, ele é visionário, ele vê para frente, ele vê o futuro, entendeu? Ele já está precavendo aqui hoje o que vai acontecer amanhã, depois, etc. Então a maior prova de que você é o presidente do Brasil mais incompetente da história, Lula, que atrasou o Brasil em mais de 20 anos de progresso, Lula, é tudo isso que está acontecendo agora, Lula. Entendeu? Você é incompetente, a esquerda é incompetente, a esquerda do Brasil, o Partido dos Trabalhadores, que na verdade era o partido nazista da época de Hitler, era o Partido dos Trabalhadores, que eram os partidos que fizeram um genocídio do povo judeu, Lula. É igualzinho o seu partido, Lula. É um partido de criminosos. Por isso que eu falo, Lula, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Sai, Lula, ninguém mais aguenta você. O Brasil está atrasado por causa de você. Será que você não consegue se enxergar, velho caquético? Sai fora, cara. Você e seu partido saem fora, porque vocês estão travando o Brasil para o desenvolvimento, para o crescimento do Brasil. Vocês travam o progresso do Brasil. Vocês travam a ordem do Brasil. Vocês atrapalham o Brasil a crescer, a desenvolver-se, a se tornar um país realmente de primeiro mundo, Lula. É você e o seu partido nefasto. É você e a sua gentalha que está no poder no Brasil. Acorda, cara, e sai fora. Pega o seu banquinho e saia de mansinho. Ô, gente ruim, velho. Ô, gente ruim. Aí, ó, cada vez mais brasileiros têm ido viver no exterior. Tá aqui, ó, notícia. A notícia do MSN, né? Cada vez mais os brasileiros estão indo, ó, saindo fora do Brasil. Por que será, né, Lula? Por que o pessoal está indo para o Paraguai? Por que o pessoal está indo lá para o Canadá? Minha filha mora lá já, os jovens, e o Lucas, meu genro, meu filho. Todo mundo está indo embora do Brasil. Os jovens querem ir embora daqui. Porque não aguenta mais esse povo incompetente que governa o Brasil. O povinho feio, né? É só ver a nossa primeira dama, né? Você fala, meu Deus, o mau gosto, o povinho feio, né? É de lastimar, né? É de lastimar, mas né? É isso aí, é isso que a gente vê, né? É isso que infelizmente tem para nós, né? Castro afirma ao STF, a Alexandre de Moraes, né? Da mega operação, que tudo foi feito seguindo toda... ele diz para Moraes que a operação no Rio de Janeiro seguiu regras estritas do STF. O relator da ADPF das favelas monitorou a polícia no Rio diante da mega operação feita terça-feira passada. Viu, Lula? Então, se você tivesse precavido, né, se você fosse um homem de visão, isso não teria jamais acontecido. Porque você já tinha mandado a GLO lá há 2 anos atrás, já tinha desbancado todo o CV, né? Já tinha preso o tal do Doda, né? O urso, né? Já tinha preso toda aquela gente lá 2 anos atrás. O pessoal do outro estado não teria ido para o Rio de Janeiro, né? Para formar aquele mini exército lá contra a polícia. Não teria morrido policiais, né? Por quê? Porque o exército teria ajudado tudo a acabar com isso. As forças nacionais, quer dizer, o Brasil estaria limpo do crime organizado, Lula. E aí a COP30 não teria problemas, Lula, né? Mas como você não vê com os olhos, você deve ver com o CU, né? Então você só faz M, cara. É triste, né?
No encontro que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, teve com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira, dia 3, o chefe do Executivo Estadual Fluminense entregou um relatório ao magistrado sobre a mega operação policial realizada na última terça-feira, dia 28 de outubro, contra lideranças do CV, do Comando Vermelho. O documento afirma que a ação policial, que envolveu mais de 2.500 agentes, foi legítima, necessária e que, apesar das 121 mortes, sendo 4 delas de policiais, foi proporcional frente ao armamento que a organização criminosa possui. Você sabia, gente, que foi tirado da mão daqueles bandidos armamentos de guerra de Israel, aqueles fuzil AR-15 e daí para cima, entendeu? Fuzil, inclusive, fabricado no Brasil. Tem empresa de fuzil que fabrica fuzil no Brasil. Por que a polícia não sabia disso, né? Porque não teve GLO, Lula. Porque não teve trabalho com polícia. Lula, entenda a cabeça de pacu, né? Crime organizado está na sua cara, na sua casa. E você tem que estar o tempo todo fiscalizando, mandando a polícia, o trabalho de inteligência da polícia de pesquisar, descobrir. Se tivesse feito GLO em todo o Brasil, desde o ano passado, quando foi pedido, Lula, a polícia já tinha descobrido essa fábrica clandestina aí, de fabricação de fuzis, bem antes. E tudo isso teria sido impedido. Nas fronteiras, o Gefron teria impedido outros fuzis que vêm de fora entrarem pela fronteira, porque o Gefron estaria em alerta. O Brasil estaria em alerta. Você tem que entender, ô cabeça de pacu, que a polícia, a organização da polícia, da segurança, tem que ficar alerta 24 horas, todos os dias do ano, nas fronteiras secas e nas fronteiras pelo mar. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Investigativa, tá? O pessoal, agente secreto. Por que vocês não ativam o agente secreto lá, os arapongas que estão aí em Brasília? Para que existe araponga no Brasil? É para fazer o trabalho de investigação de maneira secreta, Lula. Você tem que ter agentes secretos, Lula, cabeça de pacu. Você desarmou a população, agora você aguenta o crime organizado, cabeça de pacu, que vai acabar com você. Sabia que esses criminosos que você defende, que vai decretar a sua morte, que vai pegar você, Lula, você e pessoas do seu partido, a cobra que vai picar o seu pé, que vai picar você, vem de dentro de vocês mesmos, criminosos, organizados, que estão no poder, e também que agora o CV, o PCC, sabe? Seu principal inimigo, Lula, vai ser o PCC, que você fez amizade com ele, que fez lá acordos com ele. O seu principal inimigo vai ser o CV, que vai pegar o seu, Lula, sabia? Os próprios inimigos de você estão na sua casa, seus inimigos estão na sua casa. Presta atenção, cabeça de pacu. Aí. O documento que foi entregue por Castro a Moraes, depois de o ministro do STF pedir explicações ao governo do Rio de Janeiro sobre o planejamento e execução da mega operação. Então o ministro, que é relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 635, conhecida como a DPF das favelas, que estabelece regras para as incursões policiais nas comunidades do Rio de Janeiro e outras comunidades mais pelo Brasil afora, né? Então tem a DPF. Aí você tem que seguir estritamente o que pede a DPF, né? Meu amigo, tudo tem lei, e a lei deve ser cumprida, tá? Desde que os ministros também cumpram, né, a nossa Constituição, a nossa Carta Magna. Aí fica mais bonito ainda, né? Rapaz, aí fica bonito para nós, né? Fica bonito. Agora vamos falar um pouquinho aqui, ó, da CPI do INSS, que prende por falso testemunho o presidente da entidade, que movimentou, sabe quanto, gente? Esse cara movimentou 410 milhões das contas dos velhinhos. E ele foi preso. Brasília, o presidente da CPI do INSS, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais,
determinou a prisão na madrugada desta terça-feira, dia 4, de Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, a CBPA. O pedido foi feito pelo relator, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. É a terceira prisão da CPI. Em uma série de oportunidades, o depoente, estando na condição de testemunha, fez afirmação falsa, negou e calou a verdade. Disse Viana, em nome dos aposentados, quase 240 mil que a CBPA enganou. Senhor Abraão Lincoln da Cruz, o senhor está preso. E o senhor Lincoln Abraão Cruz foi preso. Gaspar mencionou 4 episódios. O primeiro foi o silêncio mantido sobre conhecer Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, o que teria se caracterizado como tentativa de calar a verdade. O segundo foi a declaração sobre a relação com Gabriel Negreiros. Abraão Lincoln disse ter relação institucional. O relator apontou que a relação era mais próxima. O terceiro caso foi sobre quando não informou que Adelino Rodrigues Júnior tinha amplos poderes para mover recursos da CBPA. Em ambas, fez afirmações falsas e calou a verdade, diz Gaspar. O quarto caso, por fim, se refere a uma pergunta sobre a saída de Abraão Lincoln, sobre a saída da Confederação Nacional de Pescadores e Aquicultores, CNPA. Ele disse que tinha saído por renúncia. O senador Fabiano Contrarato, do PT do Espírito Santo, mostrou que ele saiu por determinação judicial. Em 4 oportunidades, o depoente, na qualidade de testemunha nesta casa, faltou com a verdade, fez afirmação falsa ou calou a verdade. E por conta disso, solicito a Vossa Excelência, em respeito ao povo brasileiro e aos parlamentares, que o depoente seja preso em flagrante, pediu Gaspar. Logo no começo da sessão, ao depoente decidir permanecer em silêncio para todas as perguntas, Gaspar ameaçou o pedido de prisão. Ao final do depoimento, eu vou escolher exatamente os motivos do pedido de prisão em flagrante por falso testemunho, por calar a verdade. Por mim não muda muito o efeito. Não vou de forma nenhuma questionar o motivo de ele manter-se em silêncio em perguntas que não o auto-incriminam. Isso talvez vá me ajudar no final dos trabalhos, afirmou o relato. Notícia da MSM, tá bom, gente? Então, a confederação teve ao mesmo tempo negócios e empresas de Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, e relações financeiras com políticos de estados como Rio Grande do Norte, Paraíba e Maranhão. Cara, é muito dinheiro que eles roubaram, né? É muito dinheiro que eles tiraram dos velhinhos. É muito dinheiro que eles tiraram dos aposentados. É muito dinheiro que eles tiraram das pessoas que precisavam para tratar doenças sérias, né? Doenças assim... cara, isso é ser pessoas desalmadas, pessoas que não têm alma, pessoas que já estão no inferno e não sabiam. E essas aí, com certeza, meu irmão, quando morrerem ou quando findar a vida, eles vão direitinho para o colo do capeta. Eu não tenho dúvidas disso. Porque Deus, está escrito no Apocalipse, está escrito no Novo Testamento todinho. Deus não vai estar com ele, os roubadores, os corruptos. No céu, os ladrões, os corruptos, os idólatras, né? Os bêbados, essas pessoas, quando falo bêbado, eu estou falando sério, gente. O alcoólatra, o bêbado, não entrará no reino de Deus. Está lá na Bíblia, velho. Está lá na Bíblia. Então, se você tem problema com bebida, você tem que se curar. Você tem que procurar os alcoólatras anônimos. Você tem que procurar a igreja, tem que procurar Jesus para curar você. Entendeu? Você precisa se curar, meu brother. Senão você não vai estar no céu. Pelo contrário, você vai estar sentado no colo do capeta e sentindo toda a estrutura que ele vai botar dentro de você. No inferno. É sério isso, velho. Você pensa que é brincadeira? Não é não, é sério isso.
Está escrito na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então você tem que cuidar, né? Para a CPI do INSS, a Confederação de Pesca é um dos eixos da arquitetura criminosa desvelada pela operação sem desconto e responsável por um impacto financeiro estimado em 221 milhões e 800 mil subtraídos de forma contumaz e sistemática dos benefícios de aposentados e pensionistas. Aguentou? Então, são esses bandidos que estão lá. Então, só essa organização aí, ó, a COAF, né? Outra suspeita apontada no relatório da COAF diz respeito à movimentação de 410 milhões na conta aberta em uma agência do Banco do Brasil em Ceilândia, periferia de Brasília, entre maio de 2024 e maio de 2025. No período foram 205 milhões e 500 mil em entradas e 204 milhões e 400 mil em saídas. Você vê como que esse povo roubou e roubariam mais se a CPI não acontecesse. E roubariam mais e mais. E ainda tem gente roubando, hein? Se pesquisar mais a fundo vai descobrir que ainda tem gente roubando. Roubando na cara dura. Além de Abraham Lincoln, prendeu Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Tudo fachada, né? Conafer, tudo fachada para ladrões, roubadores. E Rubens Oliveira Costa, apontado pela Polícia Federal como intermediário do careca do INSS. Ambos por falso testemunho. Esse povo tem que apodrecer na cadeia. Esse povinho aí miserável tem que apodrecer na cadeia. Todos os bens que eles têm tem que ser revertidos, tem que vir para o Estado distribuir de novo lá para os velhinhos, para os aposentados do INSS, para as pessoas que foram roubadas descaradamente, tá? Todos os bens que eles têm, casas, fazendas, sítio, carros de luxo, relógios de luxo, tudo que eles têm tem que ser trazidos de volta, tem que ser recuperados e tem que ser distribuído para o povo esse dinheiro, tá? Tem que ajudar o governo a governar também, né? O governo bom, né? Porque tem gente no governo que só pensa em roubar, subtrair. Gente de péssima qualidade que foram colocados lá no segundo e no terceiro escalão. E aí vai os escalões inferiores, né, do governo federal. Então tem que fazer uma limpa dessa gente. Por isso que eu acho que o crime de corrupção devia ser considerado crime hediondo. E os deputados deveriam votar prisão perpétua no Brasil. Prisão perpétua. Por que os deputados não votam prisão perpétua? Em alguns casos específicos, pena de morte. Pena de morte. Os deputados têm que rever, tá, o nosso Código Penal. Os nossos deputados federais. Por que eles não têm coragem de mexer nisso? E a nossa Constituição tem que ter esse adendo para nós consertarmos o nosso país, porque o nosso país lá fora é conhecido como o país da impunidade. Tanto é que até nos filmes, né, quando os ladrões roubam lá fora, eles falam que vêm embora para onde? Vão fugir para onde? Para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Eles vão fugir para o Rio de Janeiro, sabe, para o Brasil, para o Rio de Janeiro, sabe por quê? Porque aqui é conhecido como o país da impunidade, é uma vergonha. Eu morei lá fora no exterior, eu sei o que eu estou falando. Eles conhecem o Brasil como o país da impunidade, o país dos ladrões, dos corruptos. Isso é uma vergonha para você e para mim que somos brasileiros. Homens de bem, pessoas de bem. Entendam, gente. Nós temos que acabar com essa cultura nefasta. Nós temos que melhorar nosso país. Na nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Só pode haver ordem e progresso quando a gente elimina a criminalidade, quando a gente acaba com os corruptos, com os ladrões, com os malfeitores. Os malfeitores. E você nunca mais pode votar em malfeitor, em ladrão, em corrupto. Você não pode, meu querido, minha querida, colocar a sua vida na mão de um ladrão, do corrupto. Porque o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele é filho do capeta, do Lúcifer. Então você, quando for votar, você tem que votar de maneira correta, meu querido e minha querida.
Você não pode mais errar quando você está com aquele papelzinho na mão lá e no dia da eleição você for votar. Você tem que fazer uma pesquisa extensa sobre quem é o candidato, quem são aquelas pessoas para quem você vai votar, dar o seu voto. E esse ano que vem vai ser para deputado federal, para senador da República, para presidente da República, para governador de estado e para deputado estadual. Então, pelo amor de Deus, não vai botar deputado estadual ladrão, safado, que já tem uma vida extensa de roubalheira. E todo mundo fala, esse aqui é ladrão, foi ladrão no governo, foi ladrão como deputado federal, agora quer vir para governador de novo. Você não pode mais votar em gente ruim. Você tem que votar em gente boa. Você sabe que tem uma ficha corrida de trabalhos em favor de você, do seu estado, da sua vida. Olha para o passado da figura, pelo amor de Deus. Não vote pela emoção, porque o cara chega batendo no seu peito e fala, esse é meu eleitor. E aí começa a ganhar você conversinha. Satanás conversa muito bem, sabia? A serpente no paraíso conversa muito bem. Esse é meu que daí oferece jantar para você, oferece isso, oferece aquilo. É bandido, é corrupto. Quem oferece qualquer coisa para você, promessa de emprego, promessa disso, promessa daquilo, é bandido, é corrupto. Você não pode cair nessa conversa mais, eleitor. Vamos arrefecer de volta. Tranquilidade. Hoje não vai ter aí, eles não vão falar sobre o que aconteceu, né, em 4 de novembro, de anos atrás, tá? Vamos deixar isso para outro dia, contar um pouquinho de história, né? Mas vamos ao estudo da lição e da meditação matinal de hoje, é o nosso livrinho de hoje, para te relaxar e terminar bem com Deus. Senão a gente morre de dor de cabeça, só de ver esses incompetentes por aí, né? Morre de dor de cabeça. Hoje, terça-feira, 4 de novembro, o tema hoje é verdades que não ajudam. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 8,32. Vamos orar primeiro. Querido Deus, querido Pai, queremos, Senhor, agradecer por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor nos dá, Senhor. Pela vida, pela saúde, Senhor. E aqueles que se encontram enfermos, encontram sem saúde agora. Cura-os, Senhor, em nome de Jesus. Conforme a tua santíssima vontade, Senhor. Cuida de nós, nos dá uma terça-feira feliz na tua presença. Livra-nos de todo mal, de toda angústia, desses maus governos que nós temos no nosso país, também no nosso estado. Livra-nos dessas criaturas maléficas e malignas, Senhor, que fazem planos para fazer o mal, para roubar, para serem corruptos e para fazer mal para o povo, Senhor. Livra-nos desses demônios em carne humana, Senhor. Cuida de nós, fortaleça a nossa fé em Ti, cuida da sua igreja, dos seus filhinhos, cuida dos nossos familiares, nossa família, nosso amor. Um beijo, Senhor. Cuida de todos nós, porque o Senhor é o verdadeiro amor da nossa vida, é o Senhor. E aqueles amores humanos que o Senhor coloca em nossa vida, Senhor, cuida deles, protege elas. Fortaleça-nos agora e sempre, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Vamos lá. Verdades que não ajudam. Atualmente podemos acessar mais informações do que em qualquer outra época. Um celular com internet tem mais dados do que a maior biblioteca física do mundo. Paradoxalmente, isso não tornou a verdade mais óbvia. Se antes tínhamos que decidir entre dois caminhos, hoje há tantas vias que achar a verdade é como encontrar uma agulha no palheiro. À medida que as informações, ou que a informação se torna ideológica ou ideologia, os fatos deixam de arbitrar entre as divergências. Para muitos não há verdades, mas versões. No entanto, esse não é um ensinamento bíblico. A palavra de Deus confirma a verdade e a centraliza em Cristo. João 14:6, João 17:17. Porque a verdade não está mudando as pessoas. Elas sabem que algo está errado e mesmo assim continuam suas práticas. A vontade de viver segundo as próprias regras, silenciando a voz da consciência,
cria um mundo personalizado a partir dos fatos que cada um elege como verdadeiros. Outro problema está com os pregadores da Bíblia. Sem a sensibilidade do Espírito, correm o risco de falar verdades vazias que não comunicam graça nem transformam ninguém. Uma parábola ilustra isso. Certo paraquedista pulou de um avião militar e ficou enroscado no galho de uma árvore. Sem poder fazer nada, sua esperança reacendeu quando viu um cristão passando embaixo dele, carregando uma Bíblia. Ei, amigo, poderia me ajudar a descer? Ah, disse o religioso, você é um paraquedista, não é mesmo? Sou, disse o homem. Ajude-me a descer. Sim. Ah, e percebo que é um major, pois vejo sua patente aí no uniforme. Sim, eu sou um major. Ajude-me, por favor. Ah, e vejo que você pulou de um avião militar que passou agora há pouco. Já impaciente, o paraquedista replicou. Vejo que você é um pregador. Sim, eu sou. Como o senhor percebeu? Pelo livro que carrego? Não. É pelo fato de você estar há um tempão dizendo verdades que não me servem para nada. Verdades que libertam. Por mais verdadeira que seja a nossa pregação, se nossa mensagem não for marcada por ação prática, não estaremos colaborando com o reino de Deus. Vamos à segunda-feira, terça-feira, né? Ontem nós falamos sobre o pecado de Acã, né? Que ele pegou aquela manta babilônica, etc, etc. E por causa do pecado de Acã, o povo que atacou a cidade de Ai, né? O povo de Israel que atacou a cidade de Ai, vamos nos voltar lá na época de Josué, né? Eles saíram com uma fragorosa derrota, porque havia pecado no acampamento. E hoje, terça-feira, dia 4, fala sobre escolhas fatais. Josué capítulo 7, 19 a 21, né? Fala sobre escolhas erradas aí que muita gente faz, né? Josué 7, 19 a 21, que diz assim, ó. Então Josué disse a Acã, meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele. E conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. E Acã respondeu a Josué, é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo. Cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Aí ele confessou, né? Depois que o sorteio caiu sobre ele acabou confessando, falando tudo, né? O que Josué pediu que Acã fizesse? Confessasse tudo que tinha acontecido, porque a sorte que eles lançaram lá caiu sobre ele, Acã. E qual é o significado desse pedido? Como nós podemos entender a confissão dele, né? A confissão de Acã. Resposta sugestiva, diz assim, ó. Josué exigiu confissão pública, revelando que o arrependimento tardio não anula as consequências. Josué pediu que Acã fizesse duas coisas. Primeiro, dar glória a Deus e honrá-lo. E segundo, confessar o que fez sem esconder nada. Acã deveria dar glória a Deus admitindo o que havia feito. O termo usado, todar, pode se referir à ação de graças. Salmo 26,7, Isaías 51,3, Jeremias 17,26. Mas também a confissão do pecado. Esdras capítulo 10, verso 11. Infelizmente, o texto bíblico não dá nenhuma indicação de que Acã
mostrou qualquer sinal de arrependimento real. Ele esperava permanecer escondido até o fim. Sua atitude desafiadora o qualificou para ser considerado um ofensor arrogante, para quem não havia espiado de acordo com a lei de Moisés. Ver Números 15, 27 a 31. As palavras de Acã em Josué 7, 21 lembram a queda de Adão e Eva. A mulher viu que a árvore era desejável, Hamad, e finalmente tomou de seu grupo, de seu fruto. Tomou de seu fruto. Gênesis 3, 6. Em sua confissão, Acã admitiu que viu no saque um belo manto de Sinar, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. Ele então os cobiçou, Hamad, e tomou Lacash. Assim como no caso de Adão e Eva, a escolha de Acã revela que o pecado da cobiça é o pecado da incredulidade, a qual suspeita de que Deus não deseja o melhor para suas criaturas e esconde delas alguns prazeres requintados que pertencem apenas a Ele mesmo. Além da alusão à queda humana, o texto de Josué destaca o forte contraste entre as atitudes de Raabe, ver Josué 2, de 1 a 13, e a atitude de Acã. Ela levou os espias para o telhado e os escondeu dos soldados. Ele tomou coisas condenadas e as escondeu de Josué. Ela mostrou gentileza aos espiões israelitas, os espias israelitas, e os ajudou a garantir a vitória. Ele trouxe problemas a Israel por sua ganância e garantiu a derrota. Ela fez uma aliança com os israelitas. Ele quebrou a aliança com Jeová, com Yahvé, Deus. Raabe salvou a si mesmo e a sua família, e eles se tornaram cidadãos respeitados de Israel. Acã condenou a si mesmo e sua família à morte e se tornou um exemplo de vergonha. Como podemos resistir à cobiça independentemente do quanto temos? Ver Lucas 12, 15. Resista à cobiça. E o que nós estamos vendo no governo do Brasil hoje, e entre muitos políticos, né? Pessoas cobiçosas, pessoas que são acãs da nossa, um câncer para a nossa sociedade. Esses corruptos, esse pessoal que roubou o INSS, são verdadeiros acãs. São um câncer da sociedade. Pessoas que são movidas pela cobiça, pelo desejo de enriquecimento ilícito. E o que nós estamos vendo dos políticos que estão governando o Brasil hoje? Hein, gente? Verdadeiros acãs. Verdadeiro câncer para a nossa sociedade. É por isso que nós temos que defenestrá-los, tirá-los da vida pública em definitivo. Não podemos mais permanecer no erro, povo brasileiro. Não podemos mais continuar fazendo coisas erradas quando a gente se deixa mover pela corrupção, seja ela pequena ou grande. Chega de errar, Brasil. Chega de pecar, Brasil. Porque enquanto estivermos vivendo no pecado, Deus não nos abençoará. A prosperidade verdadeira não virá sobre nossa tenda, sobre nossa casa. Então nós temos que ser melhores como Raabe, né? Nós temos que ser cada vez mais, confessar nossos pecados e viver uma vida na presença de Deus. Temos que ser cada vez mais santos, diferentes, especiais, divulgadores da palavra de Deus e que vive a palavra de Deus na sua própria vida. Nós precisamos ser melhores em todos os aspectos, tratar bem os nossos cônjuges, tratar bem os nossos filhos, levá-los à boa educação, levá-los à verdade, cuidar do nosso lar, cuidar da nossa cidade, cuidar do nosso bairro, cuidar da nossa família num todo, que é o nosso Brasil. O Brasil é a nossa família, gente, a nossa terra, o nosso quinhão natal. Nós temos que ser patriotas de verdade. Nós temos que cuidar do Brasil, porque ao cuidarmos do Brasil, estamos cuidando do nosso planeta. Estamos cuidando da nossa nave espacial que nos conduz. Por isso que eu falei, nós temos que ser ambientalistas. Nós temos que cuidar da nossa natureza, da nossa fauna, da nossa flora.
Porque está aí, ó, a pressão, né, do clima. O clima da Terra está mudando, gente. Isso vai causar desastre para os nossos filhos e netos. Então nós temos que cuidar. Nós temos que fazer reciclagem do lixo. Você tem feito a reciclagem do seu lixo? Você tem cuidado da sua casa? Você tem cuidado aí da sua rua? Nós temos que prestar atenção nessas coisas. Porque é aí que nós vemos o quanto nós somos importantes para mudarmos o mundo ao nosso redor. Isso é um bom exemplo. Então a cobiça, como a Cã, a cobiça leva à destruição da nossa família e de nós mesmos. Nós temos que mudar. Nosso pensamento tem que ser pensamento de vitória, mas embasado no que é certo, no que é justo, embasado na honestidade, não na malandragem, não no mal feito, né? Como a gente tem visto até do lado do povo da direita, tá? Até do lado do povo da direita, povo de igreja. Como aquele pastor lá que viu o paraquedista pendurado lá, em vez de salvar o cara, ficou lá pregando, entendeu? Falando verdades que não são necessárias. Nós temos que ser necessários, e o que sair da nossa boca tem que ser necessário para mudar o mundo ao nosso redor. E o que vem do nosso coração também. Obrigado por tudo, fica bem nesse dia 4 de novembro de 2025, tá ok? Estamos quase que terminando o ano, né? Esse aqui é o mês do Black Friday, né? Que não seja Black Fraud, né? Comerciantes? Que seja verdadeiramente a Black Friday, né? Que você dê descontos para os seus clientes e ajude os seus clientes também a ter coisas. E certamente isso vai reverter em bastante lucro para você e você vai prosperar, né? Se você for honesto, de fato, você só prospera, ok? Tchau, tchau. Até o próximo Conectados. Deus abençoe você e toda a sua família.